Muito bem-vindo, meus amigos. Aqui na TV Cidade começa o Esportes Bar. Eu sou o Márcio Silvio, vosso anfitrião. E começamos falando de futebol e também depois temos uma sequência com artes marciais. O Esportes Bar tem essa característica de misturar os temas, os assuntos e os convidados sempre muito bem-vindos. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Ok. Você já viajou muito rápido na vida, Luiz Carlos? Por exemplo, você já foi para a China sem no piscar de olhos ou não? Não, nunca tive essa oportunidade. Ô, César, se você arrumar música da China aí, você coloca aí, viu, cara? Música chinesa aí, o César consegue fazer uns milagres lá. O que você falou, Ney? Eu não falei nada, que eu falei da China aí, eu diria, né? Opa! Se fosse assim, já estaria. Eu ia falar que não tem futebol na China. Mas seria bom, né? Eu já ouvi uma reportagem que o Templo Shaolin, os monges lá, tem uns monges que adotaram o futebol, viu, cara? Pra ajudar na... Eu tô fora desses monges aí. Tem até um documentário, né, com a seleção do Tibete, né? Que é muito bacana. Não sei se o pessoal tem uma coisa que se chama o time proibido. Porque o Tibete, por ele ser uma província da China, e polêmica, ele não poderia sair do território para jogar jogos oficiais. Isso gerou até problemas da China ameaçar países que aceitassem jogar com o Tibete, de romper acordos comerciais, tudo. Mas é um documentário muito legal. Mas de fato tem, eu não sei precisar exatamente hoje, mas tem algumas escolas assim, de artes marciais que estão adotando o futebol. E a demanda de atletas profissionais aqui do Brasil, professor de educação física, jogadores, não está sendo pouco não, viu? O pessoal está procurando, viu, Ney? Pode se interessar lá e ir atrás, viu? Eu acho legal mesmo. Mas, ô César, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho, vai falar e ver, né, o mestre Renato Calheiros, ele teve uma viagem... Eu vou falar fantástico, porque deve ter sido, não deve ter sido menos que isso. Eu estava ontem, inclusive, vendo um documentário sobre um templo na China, numa cidade que é um templo cravado, fincado nas montanhas, chamado Templo do Ar. É uma engenharia... uma engenharia... Muito bonito o local, né? Então, como você esteve lá, né? Realmente, hoje a gente vai ter um passeio tranquilo, falar de artes marciais... Vamos ver Kung Fu e vamos ver imagens de um país belíssimo que é a China. Sim. E como foi isso? Quando você esteve lá, mestre? Então, Márcio, eu tive no final de 2011 até início de 2012, né? E foi realmente uma trajetória bem legal, porque nós começamos do norte da China, que é próximo já lá divisa com a Mongólia, né? Que é o norte fala lá no alto, né? Bem no alto, onde que tem a famosa muralha da China, né? Que era a divisão da invasão do norte para o sul, né? Então nós viemos do norte, descendo, passando por cidades mais conhecidas, que nem Xangai, Guilin, onde tem aquelas montanhas lindas, maravilhosas, né? Agora aí tem a foto. Essa é a cidade, é a Praça da Paz Celestial, que ficou, infelizmente, muito conhecida por causa daquele massacre que teve, né? Tiananmen, isso. Aí é um ponto, um monumento em homenagem, né? Teve, infelizmente, muitos estudantes, né, mortos. Nós fomos num período de início de inverno, Beijing, por ser uma cidade ao norte, estava bem frio. Pode ir tocando, né? Aí é da praça ainda, com a visão da cidade proibida no fundo. E nós tivemos foi curioso, porque Beijing é muito famosa pela poluição, né? E olha o céu que estava. Nós pegamos um período muito bom. Que época do ano você esteve lá? Nós estivemos no meio de dezembro, até ficamos uns 30 dias, 40 dias. Isso daí é onde que ficava o imperador, né? Então, o trono Essa cena a gente viu muito no filme do Último Imperador. Do Último Imperador, exatamente. Foi filmado lá dentro mesmo, né? E são umas portas que tem todo um significado por causa do Feng Shui, né? Você tem os botões, a quantidade certa, né? Isso tudo que está mostrando aí é da Cidade Proibida, né? São portões aí, né? Portais, gigantes, né, digamos. Gigantes. Deve ter pelo menos 10 metros de altura, né? E são impressionantes. Esse daí é o Templo do Céu, é muito conhecido, é onde que acontecia cerimônias
de rituais de agradecimento ou sacrifícios para proporcionar uma boa colheita para a população e até o imperador que ia pessoalmente aí, um local muito famoso. A arquitetura chinesa é fantástica, né? Porque sai dos traços verticais, vai para o circular, quer dizer, eles brincam muito. E muito rico em cor, né? Eles abusam muito. Isso daí tivemos assim, para mim foi uma alegria grande ver a ópera de Pequim, em Pequim mesmo, né? Nossa. Então, assim, foi excepcional e é muito hilário, as pessoas não sabem. Porque a ópera de Pequim, ela era uma peça que era para entreter o imperador e a corte. Então, os próprios artistas faziam piadas sobre o império e até o próprio imperador e a imperatriz. É uma sátira, né? É uma sátira. E tem um detalhe, todos são homens, tá? Não existe mulheres. Eles se vestem, alguns personagens, né, como mulheres, né? E só tem homens, alguns são praticantes Essa mistura de artes marciais com dança, com teatro, isso é uma mistura mesmo. O Kung Fu, ele trabalha muito com a consciência corporal, né? Aí é Xangai, o Dique de Xangai. Xangai já é uma cidade, ela já teve uma influência muito grande com os europeus, por causa no período da Segunda Guerra Mundial, né? Isso daí parece, mas não é verdade. Jack Chan tinha um boneco de cera. Todo mundo que olha, vê na internet, fala, se tirou foto com ele mesmo? Eu falei, não, infelizmente por enquanto ainda não, né? Em Xangai. E Xangai era uma cidade muito moderna, como as principais cidades da China, e ela tem lugares específicos parecidos com a Europa. Aí a cidade de Xi'an, onde que tem os famosos guerreiros de terracota, que foi, assim, até hoje, já tem não sei há quantos anos que foi feita a descoberta. E até hoje eles ainda estão descobrindo. Diz que tem um bocado ainda enterrado. Tem um bocado ainda. E é impressionante, daria para falar mais de uma hora. Eu ia perguntar, mas você está num lugar de comida aí? Então, esse daí é um lugar meio, assim, o brasileiro não ia se sentir muito bem. É em Beijing, na rua no mercado chamado Wongfujing, onde que tem aqueles espetos com cobras, lagartos, estrela do mar. Ô Ney, fala nessa, Ney. É carboidrato. E a cervejinha cabe bem ou não? Um camarãozinho com a cerveja pode ir bem, né? Camarãozinho. Parece o escorpião, ele parece um camarãozinho, na verdade. Escorpião? Mas escorpião. Eles tiram o tudo, ferrão, né? Mas na verdade eles não recomendam nós, que não somos acostumados a comer esse tipo de alimento, porque o nosso metabolismo não está acostumado e pode dar algum problema alérgico. Então lá você tem, por exemplo, aranhas desse tamanho no espeto. Né? Aranha no espeto. Aranha no espeto. Mas por quê? Isso é devido à história da China. Eles passaram muita guerra, muita fome, então comiam o que tinha. Né? Eu vi, eu tava uma história assim que tem uma saudação entre eles que eles perguntam, você já comeu? Ao invés de falar olá, boa noite, eles falam, você já comeu? Não significa assim, não é uma pergunta se você comeu. Porque eles passaram um período de tanta fome de verdade e que a grande preocupação deles era essa. Não tinha mesmo... Não tinha? Não tinha. No período da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, uma das guias em Beijing, ela falou que tinha uma avenida que, no dia que nós estávamos, óbvio, elas estavam cheias de árvores e folhas. Ela falou assim, o meu pai falou que na Revolução Cultural, essas árvores não tinham nenhuma folha. Aí eu falei, como assim? Porque as pessoas não tinham o que comer, arrancavam as folhas para poder fazer alguma coisa para comer. Então, você vê que estado chega, né? E agora, é bem interessante, para nós é exótico, né? Então, depois do intervalo, a gente retorna e vamos continuar vendo essas imagens, esse passeio para a China e falar do nosso futebol. Já já!